Ensaio visual. Os básicos da geometria óptica. Classificaremos em 3 os princípios de óptica geométrica: princípio da propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade, princípio da independência dos raios luminosos. No princípio da propagação retilínea da luz, a luz sempre se propaga em linha reta se o meio for homogêneo ou uniforme, transparente e isotrópico, ou seja, se tiver as mesmas propriedades físicas em todas as direções. No princípio da reversibilidade, a trajetória seguida pela luz independe do sentido do percurso, ou seja, raios de luz podem ter seu sentido invertido a qualquer momento sem prejuízo da sua trajetória. Vamos citar um exemplo. Quando você observa alguém pelo espelho e esta pessoa também o vê, isso só acontece porque os raios de luz são reversíveis, isto é, tanto podem fazer o percurso você espelha alguém, como alguém espelha você. O princípio da independência dos raios luminosos é quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se os outros não existissem, ou seja, não interfere na sua propagação. Como exemplo, quando 2 lanternas são acesas e se cruzam, o feixe de uma não interfere na outra, ocorrendo sempre uma sobreposição entre eles. Feito um breve resumo dos 3 princípios da geometria óptica, há vários exemplos que comprovam o princípio da propagação retilínea da luz e por isso será mais enfatizado. Um deles é o da câmara escura, que consiste numa caixa de paredes opacas com um pequeno orifício em uma delas, por onde a luz penetra. Quando uma fonte de luz ou objeto fortemente iluminado é colocado diante deste orifício, a certa distância, verifica-se que sobre a parede oposta ao do orifício se forma a imagem invertida do corpo. Vejamos a razão desse fenômeno. Um ponto do objeto envia luz em todas as direções. No entanto, a parede oposta ao orifício é atingida apenas pelo raio que, passando pelo orifício, alcança o fundo da câmara. Aplicando o mesmo raciocínio aos demais pontos do objeto, constataremos que a imagem formada sobre esta parede apresenta-se invertida. A relação trigonométrica entre o objeto e a imagem formada é dada pela fórmula abaixo. Outras características do princípio da propagação retilínea da luz é a presença de sombra e penumbra. A sombra é a região do espaço não iluminada por uma fonte de luz quando um objeto opaco intercepta sua trajetória. Este fenômeno confirma a hipótese de que a luz se propaga em linha reta, pois se não fosse assim, não haveria a formação de sombra. Analisando as sombras projetadas, verificamos 2 situações. Quando o objeto está sendo iluminado por uma pequena fonte de luz, denominada pontual ou pontiforme, a sombra que ele projeta é bem nítida, ou seja, definida. Mas se a fonte de luz for extensa, veremos, além da sombra, a penumbra. A penumbra é uma região do espaço parcialmente iluminada e parcialmente escura. Isto ocorre porque a fonte de luz utilizada é extensa, ou seja, tem um tamanho que não pode ser desprezado.
Quando os raios de luz provenientes da fonte passam pelas bordas do objeto opaco, a parte mais central não recebe luz e forma-se a sombra. Externamente a esta região, obtemos outra parcialmente iluminada, chamada penumbra. Simplificando, uma fonte pontual forma somente sombra do objeto opaco, e uma fonte extensa forma sombra e penumbra. É importante salientar que, se aproximarmos a fonte pontual de luz ao objeto, a sombra vai se tornando mais tênue e perde sua nitidez, pois a fonte em relação ao objeto deixa de ser pontual e é então considerada uma fonte extensa de luz. Um outro aspecto a ser abordado dentro desse tópico é o que se chama de contraste simultâneo. Analisando-se a figura, tem-se a impressão que o quadrado interno da esquerda é mais claro, embora possuam a mesma cor. Este fenômeno pode ser explicado a partir da luminosidade das áreas envolventes, ou seja, a área externa mais clara aumenta a percepção do quadro interno, que parece ser mais escuro. Veremos posteriormente, no item Técnicas de Iluminação, que esta também é uma propriedade importante no ensaio visual, pois trata da diferença entre um objeto e seu fundo, bem como a luminância ou cor, sendo que o nosso objetivo durante o ensaio é otimizar o contraste entre uma descontinuidade potencial e ao seu redor, região adjacente, a partir de uma iluminação estável. O contraste por luminância é a diferença na luz refletida entre uma descontinuidade e seu fundo. A equação abaixo sempre produz contraste na proporção de 0 para 1, permitindo uma fácil comparação. Apesar do contraste ser uma constante para qualquer valor de luminância, é importante ressaltar que a reflexão varia em função da posição do objeto e do observador, assim como a probabilidade de detecção aumenta à medida que cresce o valor de contraste relativo. A figura ilustra isto como uma porcentagem de precisão e relaciona a probabilidade de detecção. Detalhando um pouco sobre a óptica geométrica, vamos discutir sobre alguns fenômenos. A luz pode sofrer 4 fenômenos e com efeitos distintos, alguns deles já abordados anteriormente, dependendo do tipo de objeto. A reflexão regular, reflexão difusa, refração e absorção. Supõe-se que haja um plano ao qual incide um raio luminoso e que parte deste raio seja refletido por este plano e parte seja refratado. O ângulo de incidência α corresponde ao ângulo formado pelo raio incidente e anormal a este plano. O ângulo de reflexão α1 está entre a normal do plano e o raio refletido, enquanto o ângulo de refração, β, localiza-se entre a normal e o raio refratado. Analisando a imagem, pode-se indicar as duas importantes leis que regem a reflexão da luz, denominado de leis da reflexão. Primeira lei: o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. Segunda lei: o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, α igual a α1. Reflexão regular ou especular é a reflexão que ocorre numa superfície lisa e polida, como, por exemplo, um espelho plano. Quando a luz incide em uma superfície deste tipo, ela é refletida regularmente.
Essa regularidade da reflexão é que permite a formação de imagens. A reflexão difusa é a reflexão que ocorre numa superfície regular. Nesta reflexão, os raios espalham-se desordenadamente em todas as direções. As superfícies rugosas, quando iluminadas, nos revelam somente sua própria forma, textura e cor. Faremos agora uma consideração prática da aplicação do ensaio visual em superfícies que estejam apresentando uma reflexão difusa da luz incidente. Ao inspecionarmos a superfície de peças opacas, quanto mais rugosa ou irregular for esta superfície, mais difícil será a detecção de pequenas descontinuidades. Se tomarmos como exemplo a aplicação do ensaio visual em peças de aço carbono, quanto maior o grau de oxidação, maior a difusão da luz refletida, mesmo que a superfície esteja com a iluminação adequada. Portanto, quanto menor a rugosidade da superfície de uma peça, maior será o coeficiente de reflexão regular da luz, o que proporciona a visualização de descontinuidades ou detalhes menores pelo inspetor. Refração corresponde à passagem de luz de um meio material para outro diferente através de uma superfície que os separa, a interface. Nesta passagem pode ou não haver desvio, dependendo do ângulo que o pincel de luz atinge a superfície. Vejamos a presença dos dois fenômenos, reflexão e refração, em função do ângulo de incidência da luz na interface ar-água. Quando um feixe de luz incide perpendicularmente sobre a superfície de um tanque com água, parte da luz que entra na água se propaga até o fundo, mantendo a mesma direção. À medida que é alterado o ângulo de incidência da luz, afastando-se da normal, ocorre uma decomposição em luz refletida no ar e luz refratada na água. Nota-se que a luz refratada apresenta um ângulo menor em relação ao eixo normal. Isso se deve pela diferença da velocidade da luz entre os dois meios. Quando a luz passa de um meio para outro, a sua velocidade aumenta ou diminui devido às diferenças das estruturas atômicas das duas substâncias, ou de seus índices de refração, densidades ópticas. O índice de refração absoluto de cada um dos meios pode ser obtido experimentalmente e através da equação. A velocidade de propagação da luz no vácuo é considerada como sendo 1, que é praticamente a mesma velocidade obtida no ar. 1,00029 na temperatura 15 graus Celsius e pressão atmosférica de 1 atm. Para obter o índice de refração de qualquer meio, relacionamos com o índice de vácuo ou do ar, de modo a sabermos quantas vezes o índice de refração desse meio é maior que o do vácuo, sendo, portanto, uma grandeza adimensional. Para determinar o índice de refração de um meio, pode-se utilizar as seguintes expressões. Pela equação, nota-se que o índice de refração de um meio é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz ou ao comprimento de onda em seu interior. Logo, quanto mais denso opticamente for um meio, menor será a velocidade de propagação da luz e o comprimento dessa onda. Utilizando-se a lei de Snell, também é possível determinar o índice de refração de um meio através da razão entre o seno do ângulo de incidência, alfa, e o seno do ângulo de refração, beta, lembrando que isso se aplica para um determinado comprimento de onda.
Aumentando mais o ângulo de incidência, chegará uma situação em que o feixe refratado será quase paralelo à superfície. Nessa situação, quase toda a luz é refletida. Aumentando um pouco mais o ângulo de incidência, o feixe refratado desaparece e toda a luz passa a ser refletida. Esse fenômeno chama-se reflexão total. Para que a reflexão total ocorra, são necessárias as seguintes condições. A luz deve provir do meio mais refringente, o mais denso, para o meio menos refringente, o menos denso. O ângulo de incidência deve ser maior que um determinado valor, chamado ângulo limite de refração. Esse ângulo depende do par de meios considerados. No caso da água e ar, é aproximadamente 49 graus. Um exemplo de aplicação da reflexão total é o das fibras óticas, largamente usadas nas telecomunicações, na endoscopia, etc. Nas fibras óticas, um raio de luz penetra por uma extremidade e emerge pela outra extremidade após sofrer diversas reflexões totais. Já que falamos de instrumento que apresenta o fenômeno da reflexão, e, um pouco mais adiante, citaremos mais alguns que utilizam o fenômeno da refração, falaremos agora do princípio das lentes. Isto porque as leis de reflexão e refração são a base do conhecimento para a construção dos instrumentos ópticos. Em tais instrumentos, lentes de óculos, microscópios, lunetas, máquinas fotográficas, a luz é levada a percorrer um caminho bem definido. As partes essenciais dos instrumentos ópticos são constituídas por lentes esféricas, ou seja, corpos refringentes delimitados por superfícies curvas para produzir imagens ampliadas ou reduzidas de objetos externos sem grandes deformações. Podemos definir lente como material translúcido que refrata a luz passante a fim de focalizar a luz em um objeto. Um raio de luz que atinge a superfície de uma lente é refratado duas vezes. Primeiramente, quando passa do ar para o vidro, e depois, ao passar do vidro para o ar. Existem lentes de formas muito diversas, mas, do ponto de vista do efeito que produzem, elas podem ser classificadas em apenas dois grupos, convergentes e divergentes. Em geral, o raio emergente apresenta o desvio em relação à direção do raio incidente. Esse desvio é voltado para a parte mais espessa da lente, ou seja, o raio se desvia para o eixo se a lente é convergente e se distancia do eixo se ela é divergente. As lentes convergentes são mais espessas no centro do que nas bordas. São assim chamadas porque fazem convergir para um ponto os raios luminosos paralelos que as atravessam. São convergentes as lupas e as lentes de óculos para hipermetropia, pois a região para onde converge os raios de luz que incidem paralelamente ao eixo é denominado foco. A simples convergência de lentes de aumento, como mostrado na figura, permite posicionar o olho mais próximo ao objeto de teste quando o ponto focal da retina coincide com o ponto focal da lente. As lentes convergentes formam imagens reais e invertidas dos objetos colocados a distâncias maiores que a distância focal. Quando o objeto está entre o foco principal e a lente, a imagem é virtual, direita e maior. As características das imagens formadas pelas lentes também podem ser determinadas analiticamente, isto é, através de equações baseadas na lei da geometria óptica, relacionando a distância da imagem, distância do objeto e o comprimento focal de uma lente.
As lentes divergentes são mais espessas nas bordas do que no centro. Quando atingidas por raios paralelos, elas os fazem divergir, ou seja, abrir-se como um leque. As lentes de óculos para miopia, assim como os olhos mágicos instalados nas portas, são lentes divergentes. Nas lentes esféricas divergentes, assim como nas convergentes, os mesmos raios de luz podem ser utilizados para determinar a posição e tamanho das imagens por esse tipo de lente. Neste caso, a imagem é obtida pelo cruzamento entre o prolongamento do raio refratado e o raio que não sofre desvio, ou seja, o raio que incide sobre o eixo óptico. Nas lentes divergentes não há um local de convergência dos raios de luz, mas pode-se definir o foco de luz dessa lente propagando-se os raios que emergem da segunda face. Por isso, o foco das lentes divergentes é denominado virtual, como na figura ao lado. Variando-se a posição do objeto em relação à lente, convergente ou divergente, o tamanho e a posição da imagem serão modificados. Isso se deve à magnificação. Seguindo com as leis de reflexão da luz, apresentaremos outro instrumento conhecido, os espelhos. Os espelhos podem ser planos, côncavos ou convexos, alterando a direção da luz pela reflexão. É importante dizer que o campo visual de um espelho é o conjunto de todas as imagens que podem ser vistas por um observador em certa posição através de um espelho. Quando olhamos no espelho, percebem-se inúmeros objetos refletidos sobre ele. Dizemos que estes objetos estão dentro de um campo visual do espelho. Note que se você mudar de posição ou mudar o espelho de posição, mudarão também os objetos que podem ser vistos através dele, pois está sendo alterado o campo visual desse espelho. O espelho com curvatura é constituída de uma superfície lisa e polida com formato esférico. Se a parte refletora for externa à superfície, o espelho recebe o nome de convexo, e se for interna, é denominado côncavo. A imagem formada por esses espelhos não é muito nítida e, por isso, devem ser utilizados com restrições. Os espelhos convexos proporcionam um aumento do campo visual da imagem refletida. Quando utilizamos um espelho côncavo ou esférico e a luz estiver projetada sobre o eixo de curvatura da superfície, esta irá ser focalizada em frente ao espelho. A posição e o tamanho das imagens formadas pelos espelhos planos e esféricos, assim como nas lentes, podem ser determinados geometricamente pelo comportamento dos raios de luz que partem do objeto e são refletidos após incidirem sobre o espelho. Embora sejam muito os raios que contribuem para a formação das imagens, podemos selecionar 3 raios que nos auxiliam a determinar de maneira simples suas características. Os raios de luz que incidem no espelho passando pelo seu centro de curvatura refletem-se sobre si mesmos, pois possuem incidência normal à superfície, como ilustrado abaixo. Quando os raios de luz incidem no vértice do espelho, são refletidos simetricamente em relação ao eixo principal, conforme a outra figura. Nos espelhos côncavos, os raios de luz que incidem paralelamente e próximos ao eixo principal são refletidos passando por uma região sobre o eixo denominada foco. Logo, para determinar a localização do foco do espelho, consideramos os raios que incidem nele provenientes de um objeto situado no infinito. Estes raios são paralelos e, ao refletirem, passam pelo foco. A representação geométrica das características de imagens dos espelhos esféricos e dos planos pode ser efetuada através de um diagrama
onde se traça o comportamento de pelo menos dois raios de luz que partem de um mesmo ponto do objeto. No caso dos espelhos convexos, a posição e o tamanho das imagens ficam determinados pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos, já que esses raios não se cruzam efetivamente. As características das imagens obtidas nos espelhos convexos são semelhantes, pois esses espelhos formam imagens virtuais, que não podem ser projetadas, direitas e menores em relação ao objeto, independentemente da posição desse objeto. Nos espelhos côncavos, porém, as imagens formadas possuem características distintas, dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. O último elemento que trataremos aqui, antes do próximo capítulo, mas usados em instrumentos ópticos para mudar a direção e orientação da imagem produzida pelos raios de luz, é o prisma. Tecnicamente, um prisma óptico é um meio transparente limitado por duas faces planas que formam um ângulo. O ângulo de refringência do prisma é o ângulo formado por suas duas faces. O material de um prisma equilátero é mais refringente que o meio onde ele está colocado. Sabendo-se que a luz branca é composta de diferentes comprimentos e frequências de onda, a luz branca que chega ao prisma se decompõe em diferentes cores que se aproximam da normal. A essa decomposição podemos chamar de dispersão. Ao atravessarem as paredes do prisma, estas ondas são refratadas em diferentes ângulos, seguindo as leis da reflexão e da refração. Desta forma, podemos afirmar que a luz sofre duas refrações sucessivas ou dupla refração, uma dentro do prisma e outra ao sair dele. Os prismas são usados em instrumentos ópticos para mudar a direção ou a orientação da imagem produzida pelos raios luminosos. Dois tipos comuns de prismas são os prismas de ângulo reto e os prismas de porro, conforme ilustrado abaixo. Fontes de luz. Quando o nível de iluminamento à superfície de inspeção é inadequado, todo o esforço deve ser feito para prover a iluminação necessária. Então, durante ensaio visual, podemos considerar o recurso das lanternas como fontes de luz portáteis e de alta intensidade. Outra opção seria posicionar a peça a ser examinada em uma área de inspeção mais luminosa possível. Além da intensidade de iluminação no local de inspeção, a cor da luz também é importante. As superfícies e a detectabilidade de indicações podem variar muito devido às características da fonte de luz. Assim sendo, as características da fonte de luz usada durante uma inspeção devem ser as mesmas previstas pelas normas de referência. A fonte de luz escolhida deve ser coerente com o local e a peça a ser examinada. A distância da fonte de luz e da região examinada, assim como sua posição angular, determina a intensidade da luz e a quantidade ou ausência de claridade. Na maior parte das situações de inspeção visual, a qualidade da cor e a distribuição espectral das fontes luminosas não tem nenhum efeito sobre a acuidade visual. Quando a discriminação ou a combinação de cores é parte do processo de inspeção, a cor da luz deve ser escolhida com cuidado. Obviamente que a cor da luz e a distribuição espectral devem se aproximar à luz do Sol. Atualmente, há uma diversidade de fontes de luz e, com isso, admite-se que é bastante difícil a avaliação comparativa entre a sensação de tonalidade de cor de diversas lâmpadas. Para estimular um parâmetro, foi definido o critério temperatura de cor para classificar a luz.
Temperatura de cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. É importante destacar que a cor da luz em nada interfere na eficiência energética da lâmpada, não sendo válida a impressão de que quanto mais clara, mais potente é a lâmpada. De modo geral, podemos afirmar que as temperaturas quentes vão até 3000 Kelvin, as cores neutras ficam entre 3000 e 4000 Kelvin e as cores frias acima de 4000 Kelvin. Um aspecto que deve ser considerado é que a temperatura de cor de uma fonte de luz não deve ser empregada isoladamente, mas em conjunto com o IRC, Índice de Reprodução de Cor. Esse IRC corresponde à fidelidade de reprodução de cor que uma fonte de luz pode atingir, cuja escala varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, equivalente à luz solar, menor será a distorção das cores de uma superfície, o que permite ao olho humano perceber as cores corretamente ou o mais próximo possível da luz natural do dia. Há lâmpadas com a mesma temperatura de cor que apresentam diferentes IRCs. Como exemplo, a tabela ao lado mostra o IRC de algumas lâmpadas comumente utilizadas, devendo-se levar em conta que os valores são apenas uma referência, já que existe uma grande variação em função do fabricante. Atualmente, a lâmpada incandescente é tomada como referência, considerada com IRC 100. Vale lembrar que o índice de reprodução de cores iguais não significa que as fontes possuem a mesma reprodução de todas as cores. O LED possui uma reprodução de cores superior às lâmpadas fluorescentes, mesmo com um índice de reprodução de cores semelhante. Isto porque o LED possui espectro de cores contínuo com bons IRC, mais próximo com a luz do Sol. Atualmente, as fontes de luz com lâmpadas LED têm sido cada vez mais aplicadas na inspeção, permitindo o uso nas diversas técnicas de iluminação. Com dissipadores de calor para o seu funcionamento a frio, as lâmpadas LED oferecem longa duração, podendo proporcionar um feixe de luz amplo, uniforme e de alta intensidade. Mesmo o IRC sendo normativo, criado na década de 60 pela CIE, este índice faz análise de fidelidade considerando 14 cores e, atualmente, começa a ser uma limitação. Recentemente, a IES lançou o TM30, propondo um método para avaliar a reprodução de cores das fontes de luz com a intenção de substituir o IRC. O método TM30 realiza uma análise mais precisa que o IRC, considerando 99 cores, analisando a fidelidade e a gama de cor relacionada ao aumento ou diminuição da saturação. Além de valores numéricos, o TM30 apresenta representações gráficas auxiliando o entendimento da reprodução de cor. Esse método ainda não foi reconhecido internacionalmente pela CIE para substituir o IRC definitivamente. Porém, é provável que o método padrão sofra alterações para avaliar de forma mais eficaz a aparência das cores sob a iluminação de diversas fontes de luz. Técnicas de iluminação. Como já mencionado anteriormente,
Ao realizar uma inspeção visual a olho nu, a lanterna ou outra fonte de luz pequena pode ser usada para prover iluminação adequada. Entretanto, uma iluminação direta muito intensa gerada pela fonte de luz tende a causar sombra e ofuscamento devido à claridade excessiva refletida. Para evitar o ofuscamento e a consequente perda de sensibilidade no ensaio, algumas literaturas determinam que a luz proveniente de uma fonte artificial seja posicionada em determinado ângulo, variando entre 5 e 45 graus em relação à superfície a ser inspecionada, mantendo a luz refletida fora da direção dos olhos do inspetor e facilitando a detecção de descontinuidades visuais. Para as técnicas de inspeção óptica mais avançadas e aplicações de visão e de equipamentos, máquinas com sensores, a meta é aperfeiçoar o contraste entre uma descontinuidade e seus ambientes ou superfície, provendo iluminação adequada. Com isso, tiramos proveito da sensibilidade do sensor e as características ópticas do material ensaiado. A sensibilidade do sensor é bastante diferente do olho humano. Esta diferença permite o uso de fontes luminosas que não são efetivas na inspeção visual direta ou que são prejudiciais ao olho humano. Isto inclui luz clara, monocromática polarizada e coerente ou luz de laser. Há sensores que são aperfeiçoados para inspeção em materiais como metais de alta temperatura ou vidro. Das fontes de iluminação utilizadas nas inspeções ópticas e exames microscópicos, podemos citar a fonte de luz focalizada, fonte spot ou direcionada, fonte de luz difusa e fonte de luz colimada. A seguir, temos diversos exemplos de técnicas de iluminação que podem ser aplicados na inspeção remota de materiais. O corpo das fontes de luz focalizada e spot tem espelhos ou superfícies refletoras projetados para produzir um campo de luz que é como um cone expandido gradualmente. A fonte de luz focalizada, com lente frontal, concentra o cone de luz, enquanto que uma fonte spot permite uma expansão gradual do cone de luz. Fontes de luz difusa usam um material translúcido para espalhar a luz incidente. Fontes de luz colimadoras usam um pequeno furo para produzir um cone direto de luz com expansão muito pequena. A seguir, temos algumas técnicas de iluminação aplicadas com equipamentos de inspeção remota. A fonte de luz difusa, usada para preencher a área de interesse e manter a quantidade de luz possível, minimiza a formação de sombra. É tipicamente usada sobre materiais opacos, onde os valores de contraste são muito elevados. Ao usar uma fonte de luz mais direcional, a diferença na textura superficial fica mais evidente. Um material com superfície extremamente lisa, caracterizado pela reflexão regular, é inspecionado por diferenças no contraste devido ao ângulo de reflexão usando fonte spot. O sensor é posicionado em um ângulo diferente do ângulo de reflexão. O sensor recebe um sinal somente quando uma irregularidade na superfície altera o ângulo de reflexão. Esta técnica é normalmente usada para avaliação de falhas superficiais. Nesta outra técnica, em que o sensor é posicionado dentro da linha da luz refletida, qualquer irregularidade causará o desvio da luz para fora do alcance do sensor. Esta técnica geralmente é usada para avaliar as características da superfície, como, por exemplo, a cor, ou quando valores de contraste são extremamente altos. Isto geralmente minimiza os efeitos das irregularidades da superfície. A fonte de luz com difusor colocado debaixo da peça a ser examinada e o sensor pela superfície oposta
É uma técnica normalmente usada em materiais translúcidos para detectar corpos estranhos ou objetos opacos dentro do material. Essa condição é encontrada na maioria dos microscópios. A fonte de luz direcionada, colocada em ângulo e debaixo da peça a ser examinada, e o sensor pela superfície oposta, é uma técnica usada em materiais altamente transparentes para verificar se ocorre perda na transmissão da luz, sendo captada esta pequena perda pela câmera colocada do outro lado do objeto. Se a luz espalhar, promoverá maior contraste durante a inspeção do que a iluminação com fonte de luz difusa.